Esse é o nosso primeiro programa do novo quadro aqui do meu canal do YouTube, que é um quadro para a gente cozinhar. Hoje ainda não deu para fazer na cozinha e eu recebo aqui o ex-governador Mauro Carles, pré-candidato ao Senado. Seja bem-vindo e obrigada pela oportunidade da gente poder fazer uma conversa, finalmente mais longa, com o Carles sobre tudo o que aconteceu nesses últimos meses do Tocantins. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande. Obrigado, Roberto, por você me dar essa oportunidade de estar podendo falar um pouco, né, não só de culinária, lógico, mas da trajetória nossa de governo e alguma coisa que aconteceu nesse período muito difícil para nós e acredito também que seja para o Estado. Eu já tinha feito um convite para o Carles estar comigo cozinhando lá atrás. Ele ainda estava no governo, né? E aí a gente acabou não marcando, aconteceu tudo isso e agora para estrear esse programa tinha convidado inclusive para a gente ir lá no meu fogão a lenha, né? Para fazer alguma coisa que não fosse o frango na melancia. Porque só ele acerta esse frango na melancia. Eu ainda não vi ninguém acertar esse frango na melancia. Mas ele já está convidado para a gente fazer o Cozinha da Atum lá em Itaquaruçu, numa oportunidade que a gente tem aí para frente. Mas hoje eu quero falar um pouco de política, de vida, de experiência de vida. E a primeira pergunta é, como é que foi para você dormir governador e acordar com a Polícia Federal, todo aquele movimento feito de Brasília para cá, muito atípico se a gente considerar os outros governadores que estão respondendo processos, né? Como que foi essa experiência? É desagradável, não é uma experiência boa, né? Eu já tinha alguns rumores, eu já estava, até o dia que eu estava em Brasília, um dia antes, eu já sabia da operação, até que eu vim para cá para poder receber, né, os policiais no meu apartamento. Não é bom, de um governo que vinha trabalhando muito forte, eu me dediquei muito ao projeto, que é o projeto do Estado de Tocantins, a fazer as mudanças, adequações, planejamento, né? Nós estávamos trabalhando aí para um planejamento para o Estado de 30 anos, né? Deixar o Estado preparado em todas as áreas, projetando já 30 anos futuro. Lógico, com algumas mudanças que poderia ter, né? Mas assim, já um projeto direcionado. E de repente veio uma ordem judicial, né, do meu afastamento, me colocando numa posição até muito, assim, como se eu tivesse feito algo de errado, com acusações, colocando a minha vida, até a minha vida familiar, né, minha filha envolvida, né, numa situação que eu desconhecia, eu não tinha aquele conhecimento porque eu não fiz nada daquilo. Mas não é legal não, Roberto, é difícil você ser eleito, né, por uma votação extraordinária que a população realmente quer mudança, queria e quer mudança, né, e de repente você ser afastado de uma acusação ou de duas acusações que eu não tinha nem como me defender porque eu não tinha participação, não tinha e não tenho. E nenhum do nosso grupo tinha participação naquilo que ele estava nos acusando. Mas é muito ruim, porque você vê um projeto maravilhoso, né? A gente economizando, estruturando o Estado, de repente você fala, poxa, eu estou afastado agora, e agora? E o Estado? E agora? Como fazer? O que fazer? Mas é muito difícil. A gente acompanhou ali naquele primeiro momento uma dificuldade da sua defesa de acesso ao processo, à investigação, com a alegação de sigilo, né? Demorou que vocês tivessem acesso a realmente o que estava ali. Mas, em síntese, a operação acusou corrupção no governo, cobrança de propina a empresários. Eu vou perguntar diretamente. O senhor confiou muito no seu sobrinho, que era o homem forte do seu governo, Claudinei Quaresmin, que a gente conhece, convivemos com ele. Essa confiança está mantida? Está mantida, porque nada disso foi provado. Nada disso, a dificuldade nossa de nos defender perante a justiça em relação ao que estava sendo nos acusado, é que não tem prova. Então eles, como era sigilo, eles não mandavam para os meus advogados teve parte do processo, para poder fazer uma defesa sem saber do que tinha e do que eles não tinham. Na verdade, até hoje,
nós não temos a íntegra do processo de ponta a ponta do que nós estávamos sendo acusados. Zero. Entendeu? Eu digo para você o seguinte, não é só dele, do Claudinei, que é meu sobrinho, é um homem muito competente, é de todos os secretários. É de todos os secretários, nós trabalhávamos, nós tínhamos 2 grupos gestores que controlava tudo o que era feito, era controlado com licitação, com nada era feito assim, vou fazer e manda fazer. Não, ali tinha um trabalho muito preparado, Sandro, na parte dos recursos, segurando os recursos, fazendo aquilo que podia, do planejamento, o Sérgio Slay, de todas as formas, muito bem controlado. Então não existia essa corrupção e nunca existiu. E quem nos acusou, na verdade, foi uma parte que era da segurança pública, que nós estávamos impedindo investigações, no qual vocês estão vendo aí na justiça hoje, todos os delegados aí sendo acusados de fazer manobras, né? Alguns delegados, bem colocado, não são todos, né? De fazer manobras políticas internas, e não foi diferente comigo também, né? Eles praticamente condenaram a vida de um secretário que era um exemplo para a Polícia Federal, que era o Cristiano, que era o secretário nosso da Polícia Civil, um homem que implantou um sistema dentro da polícia, que melhorou a qualidade, mas desagradou alguns delegados que tinha realmente essa intenção política interna, né? Agora, na campanha, na transição ali daquela primeira eleição que foi feita para a eleição normal do calendário, da suplementar com a eleição regular, houve um movimento muito grande seu na polícia. E a polícia o apoiou, né? De todas as formas. Onde que aconteceu essa ruptura, essa quebra dessa relação boa que havia entre o Carles e a segurança pública? É assim, a segurança pública, eu digo para você que 70% ou 80% ainda me acompanha e sabe o que nós fizemos. Isso aí é absoluto. Ali teve um grupo de meia dúzia de delegados que tinha interesses políticos e já vinha fazendo isso com o ex-governador anterior, a mesma situação. Só que eu não sou um homem de ficar quieto, de ficar calado. Ou eu estou no comando ou eu não estou no comando. Quando eles sentiram que eu tinha condições de discutir com eles e que aquilo que eles estavam fazendo o Estado não aceitava, começou essa briga, essa diferença, essa situação de desgaste, mas não com toda a segurança pública, sim com meia dúzia de delegados que teve apoio político e está aí o resultado, né? Daqui a pouco vocês vão ver aí resultado que eles estavam fazendo coisas muito erradas. Aí fala, o Carles estava impedindo certo tipo de investigação. Não, eu não... Não era isso. É que estava expondo o Estado de uma maneira tão... O Estado, ele tem que ser respeitado. O Estado, ele não é só o Carles, ele tem 1,5 milhão de pessoas aqui e atrás disso temos que ter credibilidade. E naquele momento, meia dúzia de delegados estavam colocando o Estado como se o Estado fosse o pior do mundo. E isso eu não aceitava. E é onde que começou a pegar na trave, mas de qualquer maneira, tudo que nós implantamos dentro da polícia civil e militar foi para melhorar a segurança pública do Estado, em todas as áreas. O senhor falou da questão dos delegados, daquele grupo, né, os deltas aí que abriram uma guerra aí dentro do governo, inclusive 6 deles eram testemunhas numa ação que acabou morrendo, né, lá no STF, STJ, salvo engano, naquele questionamento do ex-secretário César Simoni, que tinha esses delegados como testemunha, aquele processo morreu lá. Mas um ano antes desse processo de afastamento, né, que eu chamei até no primeiro artigo que eu escrevi sobre isso, de uma cassação branca, porque forçou até a sua renúncia, houve a denúncia lá do pessoal do Oswaldo Cruz, lá do doutor Luciano. Plano de Saúde. Plano de Saúde. Plano de Saúde foi um grande mote dessas críticas ao governo. Por que não houve antes dessa operação, Carles? Por que você não determinou ali uma auditoria, um afastamento das pessoas que estavam sendo acusadas de estar comandando esse esquema? Então tá. Para entender, logo quando nós assumimos o governo em 2018, tinha uma dívida muito grande com o Plano de Saúde. Mas era uma dívida que vinha de 2016, 2017, mais ou menos assim. E
O serviço prestado pelos planos de saúde era todo dia na mídia com problema de falta de atendimento, com toda essa situação, e o que se gastava era muito dinheiro e pouco atendimento. O que nós fizemos naquele momento? Começamos a fazer um levantamento daquilo que era atendido e daquilo que eles estavam cobrando, né? Entendi. Aonde que começou os problemas. Se eles tinham algum esquema, alguma situação lá para trás, não me interessa. Mas a partir do momento que nós assumimos, o que nós fizemos? Nós vamos pagar daqui para frente e aquilo que for documentado para mim ter controle daquilo que nós estamos investindo, principalmente do plano de saúde. Aí começou a briga. Por quê? Eles emitiam e queriam receber. E eu não pagava, só pagava aquilo que era devido. Nós fizemos sim, foi feito sim uma auditoria, no qual glosou mais de 70% do que eles tinham para receber. Talvez a mídia, a imprensa não saiba, porque é sigilo, tal, está no processo, mas está lá. Que nós fizemos uma auditoria e o plano Oswaldo Cruz, não vou falar que é todos não, o Oswaldo Cruz, né, porque eles tinham a maior fatia e a partir do momento que nós entramos, eles começaram a ficar para trás, porque eles não atendiam, queriam receber muito. Nós fizemos a auditoria, aquilo que eles tinham para receber, um exemplo, tinha 70 milhões para receber, eles receberam aproximadamente 30 milhões, que tinha documento. O que não tinha, eles entraram na justiça. E a partir daí foi feito dizer, agora, alguém ganha algum real diminuindo aquilo que ele tem para receber? Ele vai pagar alguma coisa para alguém? Então as coisas estão mal contadas, essa é a realidade. Nós nunca pegamos um centavo de nenhum fornecedor. Tanto é que não tem prova de nada daquilo que eles nos acusaram. Aliás, não tem nem fundamento. Para você ter ideia, Roberto, eu fui conversar, que está lá no processo, com um dos donos do Oswaldo Cruz, que eu não sei quem é, disse que me abordou numa reunião no Palácio e disse para mim, olha, eu preciso marcar uma reunião com você. Eu falei, não tem problema algum. Eu falei, você marca com a secretária, né? Só que eu nunca atendi um fornecedor, eu não tinha esse perfil e não tenho. Porque se eu tenho secretários para poder fazer o trabalho, eu não tenho necessidade, a não ser que seja no momento e que se reúne o secretário, né, o fornecedor e vai discutir o assunto daquilo, né, que é interesse do Estado, né? Do contrário, não existiu isso. Então eu não conheço as pessoas, esse tal de Luciano eu conheço nas redes sociais, que fica aí batendo boca, que é candidato a governo, parece. Quer dizer, eu na verdade, e digo para você que os nossos secretários, porque imagina você ter um plano de saúde com 90 mil pessoas para ser atendida, gastava-se uma fortuna e não era atendido. E além de tudo, emitiam nota fiscal para tudo quanto é lado, querendo receber do Estado. Isso existia, só que eu não deixei continuar. Projeto seguinte, montamos um projeto para atender a população, para melhorar a vida deles. O que era? O Servir, no qual ninguém mais fala de plano de saúde, porque é um sucesso e gasta 30% do que gastava. Então é isso aí. Essa é a dificuldade que eu tive, o enfrentamento que eu tive que fazer, porque eles achavam que mandava dentro da secretaria, e eu acho que um governo ele não pode ser mandado, ele tem que ser comandado, ele tem que comandar, ele tem que ter projetos e comando. E eu tive esse enfrentamento. E tive outros enfrentamentos na saúde, em várias regiões, mas esse eu tive uma acusação no qual eles não têm prova, fizeram uma delação que não existe, eu nunca vi, ninguém viu, nem eu acho que o ministro viu, e está aí o resultado. Calhessa afastado e o Estado do jeito que vocês estão vendo caminhar aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque a Rosa veio aqui com um monte de coisinhas e daqui a pouco eu volto com o Mauro Carles falando de outros assuntos, porque essa questão jurídica ela vai se arrastar e vai ter prova e contraprova e vai ter um monte de coisa que nós vamos acompanhar e você vai poder ler nas páginas do T1 Notícias. Eu volto com outros assuntos, quero saber de vida, quero saber das traições e quero saber dos projetos que vêm pela frente aí com o Mauro Carles, agora pré-candidato ao Senado. Já, já.
nós voltamos aqui com o Mauro Carles, ex-governador do estado, ex-presidente da Assembleia e candidato, pré-candidato, porque ainda não tivemos convenção, ao Senado. Vou voltar perguntando disso. Tem uma celeuma jurídica aí que diz que pela renúncia, já com o processo de impeachment aberto, né, admitido, o senhor estaria inelegível. O que é que o seu advogado diz sobre isso? Isso é o que estão falando, né? A mídia, alguns políticos falam isso. Assim, não só os meus advogados, como também eu peguei como é que chama? Um parecer jurídico, né, do Supremo, né? Porque eu não estou inelegível. A partir do momento que não existiu o processo e eu me afastei porque era o último dia que eu podia me afastar para poder eu ter a possibilidade de entrar numa candidatura próxima. Então não existe isso. Mas o pessoal está comentando e tal, mas eu digo para você que eu estou tranquilo, estou trabalhando, tanto é que eu estou trabalhando na pré-candidatura, né? E essa possibilidade ela está descartada. Então, na verdade, para alegar a inegibilidade, o tribunal vai ter que atestar a inegibilidade, né? Isso é lá na hora do registro. Na hora do registro, eles vão querer me impugnar e a justiça que vai, né, dizer, olha, ele está ou não está. Mas, de qualquer maneira, já peguei pareceres, já tenho conversado bastante com muitos advogados que têm, né, conhecimento nessa área, e eles olharam o meu processo todo e disseram para mim, não, você pode fazer sua pré-candidatura que você vai disputar a eleição. Ganhar, nós vamos discutir com o povo aí depois. Carles, eu já vi muita gente aqui ser acusada de muita coisa na política tocantinense. Inclusive, vi o ex-governador Marcelo Miranda ser cassado em 2009 e novamente concorrer, disputar, vencer uma eleição e retornar e novamente ser afastado. Só que todo mundo deu a sua explicação e contou a sua história. Por que você ficou calado tanto tempo sobre todas as acusações recebidas? Porque naquele momento, o meu perfil é esse, eu não dou conta de responder, porque tudo aquilo que eu ia falar, eu não tinha condições, né? A imprensa, a mídia, naquele momento, praticamente, na verdade, eu ia piorar a situação, porque tudo aquilo que eu explicava, como eu não tinha documento, não tinha nada, não tinha um parecer, não tinha nada, porque eu não consegui ter acesso a um documento do qual eu fui acusado. Então, como que eu vou me defender? E se algum jornalista ou alguém perguntar, mas isso aqui, eu não sabia responder, porque não existia documento. Como é que eu fui acusado de uma situação, de uma coisa, que não tem uma prova, não tem um documento, não tem assim, olha, peguei o dinheiro do Carles aqui na conta dele e tal, fulano e tal. Eu não tinha defesa. O que eu digo é o seguinte, no momento certo, eu vou estar colocando e mostrando, na verdade, que eu não tenho e não devo no qual eles me acusaram. Tanto é que eu já fui absolvido num que eles estavam me acusando, que estava até eu, a Josi Nunes e o pessoal lá de Gurupi envolvido num dos processos desses e já fui absolvido. E eu tenho certeza que a justiça em breve vai entender e vai dizer documentalmente que não tem prova contra o Carles, que na verdade foi um grande golpe. Tem uma parte que foi divulgada, e com certeza o senhor tem acesso a ela, de um depósito em espécie. E aí eu sei que você tem fazenda, veio por tocando. A primeira entrevista que eu fiz com o Mauro Carles, ele era pré-candidato a prefeito de Gurupi. Sim. Né? Então, eu sei que você tem grandes propriedades rurais, lida com muito dinheiro, mas 200 mil em espécie, parece-me que na conta da sua ex-mulher. Eu explico. Como é que se explica isso? Muito simples. Se você pegar meus impostos de renda, no qual uma das defesas minha, eu sempre tive dinheiro em espécie. Eu sempre trabalhei, porque o meu negócio, quando mexe com gado, sempre é necessário você ter um pouco de recurso para isso. E isso está no meu imposto de renda. Está declarado. Está declarado no meu imposto de renda. Tudo isso que era simples, tanto é que uma defesa eu fiz para o ministro, que está lá na minha declaração, eles desconsideraram. Porque eu não sei se a declaração tem validade, mas tem que ter. Bom, na minha separação, eu fiz um acordo com a minha ex, né? Eu tenho uma filha com ela, a Sofia. Fiz um acordo no qual
Eu peguei R$200 mil e depositei na conta dela em dinheiro, mas oficialmente está no meu divórcio, está em todas as, está no meu imposto de renda, no meu divórcio, em todas as. Então eles usaram. Tem origem esse Tem dinheiro? origem, tem origem. Tem origem comprovada. Tem origem. Desde quando eu cheguei dentro do Estado, os meus impostos de renda, as minhas empresas, tudo tem origem documentada, de onde veio, onde foi, o que veio, qual que é a origem daquele recurso. Isso tem em todos os meus impostos de renda e em todos os balanços das empresas. Então, na verdade, contaram uma história, usou aquele momento sem pegar e fazer o levantamento da onde é, da origem, porque uma acusação, por isso que eu digo para você que Deus vai ajudar muito nisso daí, com a bênção de Deus e a justiça, porque em qualquer acusação você tem que ter lá a prova do que você fez, a prova do que você está sendo acusado, e a pessoa tem que ter esse documento. Eles não levantaram o que interessava só para eles. Viram lá assim um depósito na conta da minha ex, de R$200 mil, falou, não, aqui ó, a prova do dinheiro que veio não sei de onde. É difícil, né? Então eles usaram um lado. A partir do momento que eu apresentei meu imposto de renda, tá lá publicamente, quem quiser pegar, tá publicamente. Da origem do dinheiro, do que veio, do que foi, por que eu fiz esse pagamento na conta dela em dinheiro, porque eu tinha espécie, achei melhor fazer desse jeito. É isso aí. Então não devo nada, entendeu? Nada, nada. E R$200 mil, eu digo assim, não é porque é muito dinheiro sim. Mas isso aí, se pegar meus impostos de renda, vocês vão ver que isso para um homem que trabalha, que tem movimento em várias empresas, e eu estou afastado, né? Estava afastado como presidente da empresa, porque eu estava numa cadeira de governador que era proibido. Mas os meus impostos de renda, todos os balanços das empresas, a origem está lá de onde veio e o recurso por que foi feito. É difícil, olha, é complicado. Você tem que explicar. Agora, se eles pegassem os dois lados, não, olha, realmente ele depositou na conta dela. Puxa, porque se eles têm acesso a todas essas investigações, eles têm acesso aos impostos de renda, eles têm acesso à origem do dinheiro, eles têm a obrigação. Agora, acusar, fazer o que fizeram comigo, sem uma prova, o resultado vocês vão ver daqui uns dias nesse governo. O resultado foi prejuízo para o Estado de Tocantins, para a população. Porque não existe um governo igual nós fizemos, respeitando todos os governadores. No momento que nós pegamos esse governo, colocamos as contas em dias. Roberto, nós trabalhamos muito. Eu acompanhei, sou testemunha. Inclusive deixou um caixa grande e esse caixa imediatamente foi usado. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que outro dia, conversando com a prefeita Cíntia, e ela tinha uma situação de servidor público para receber, para resolver, e muita gente palpitando, não, isso pode, isso não pode, você vai responder depois, CPF e tarará. E eu fiz uma brincadeira com ela, falei, se você soubesse que seu vice ia assumir daqui uma semana, você pagava ou não pagava esse povo? E ela riu e falou assim, misericórdia. Mas por que você não deixou a vida do servidor arrumada, você já tinha tanto dinheiro em caixa? Roberta, deixa eu te falar. Aconteceu o seguinte, 2018, colocamos em dia, 2019 trabalhamos bastante, 2020 entrou a pandemia. Nós tínhamos uma proibição federal que nós não podíamos contratar, pagar, dar aumento, isso foi o Brasil inteiro. Aumentar o gasto com o pessoal. Não podia aumentar o gasto, porque senão o recurso que eles mandavam para a saúde, eles cortavam imediatamente. Então não foi o Carlesse que segurou os servidores. Mas enquanto isso, nós fomos preparando, tanto é que nós deixamos 2 bilhões em caixa, e já tínhamos negociado, já conversando com alguns sindicatos, para poder corrigir desde 2014, acho que 2013, 2014, se eu não me lembro mais agora, que dá um valor de mais de 3 bilhões de reais. Só que da maneira que nós fizemos. Nós fizemos um estudo, contratamos uma empresa, para fazer de que maneira? Como que nós vamos fazer esses pagamentos, corrigir a vida dos servidores de uma forma que não aumente a lei de responsabilidade, nós continuamos mantendo ela, e que esse servidor tem garantia para poder receber futuramente. Porque não adianta nada eu atender os servidores e depois não conseguir pagar a folha dele. E o Estado entrar em falência total, e vai acontecer. Do jeito que fizeram, vai acontecer. Porque a arrecadação ela vai diminuir, porque o imposto da gasolina diminuiu, o limite diminuiu, o preço da gasolina vai baixar, porque representa gasolina, energia e celular, representa 70% da arrecadação.
que aconteceu? Aumentaram as despesas e diminuir a arrecadação. Então nós vamos entrar numa situação complicada. Então tudo isso a gente estava planejando. Só que a partir de 2022 seria feito todo o acordo com esse pessoal da maneira que ele fez. Só que ele fez de uma maneira atropelando tudo. E isso aí eu acredito que o próprio servidor vai sentir que lá na frente vai dar problema. Algum arrependimento? Se você voltasse hoje, sentar naquela cadeira com aquela caneta na mão, alguma coisa você faria diferente? Nenhuma. Eu fiz certo, eu acho que eu fiz certo. Foi muito estudado, foi muito planejado. Não teve assim algo, pô, você podia ter feito, você podia ter gastado o dinheiro, porque não, eu não podia fazer isso. Eu tinha que fazer daquele jeito mesmo. Administrou com a cabeça de empresário. Empresário. Eu nunca administrei pensando em política. Tanto é que, às vezes, o servidor bravo comigo em alguma situação, mas é porque eu penso que não existe só os nossos servidores dentro do Estado, nós existe 1,5 milhão de pessoas, respeitando, sim, o trabalho dos servidores, que nunca deixou, né, de nos ajudar a trabalhar e fazer esse Estado. O que aconteceu foi com a ajuda dos servidores, mas, infelizmente, a parte jurídica derrubou o Estado, não foi nem o Carles continua vivo. Você acha que vai ter repercussões, essas decisões aí que o Vanderlei tomou? Vai, porque o Estado não aguenta. O Estado ele é muito delicado. Como é que nós juntamos 2 bilhões de reais e tinha um projeto tocando em frente de aproximadamente 3 bilhões de reais? Porque o que nós fazíamos? Eu comecei a ponte de Porto Nacional, com recurso próprio. Logo em seguida, vendo que o Estado criou a lei de responsabilidade, começou a ter credibilidade, pagando fornecedor de dinheiro, eu comecei a arrumar financiamento. Então a ponte de Porto, ela era para terminar agora nesse final de ano, mas pelo que eu estou vendo, ela não termina nem daqui a 10 anos, infelizmente. Um financiamento, e esse financiamento a gente jogava para mais outras coisas. Quer dizer, a gente foi conseguindo fazer isso, muitas estradas, recuperando dinheiro do Banco Mundial, isso foi sobrando no caixa. E esse caixa, nós fizemos um planejamento. Bom, o que vai fazer? Nós vamos beneficiar os 139 municípios, mas não é beneficiar, dar para o prefeito. Fazer obras, fazer as coisas necessárias para aquela região. E foi o nosso planejamento. Então, eu faria tudo de novo porque eu fiz o certo. O dinheiro público tem que ser respeitado. E provo que dá para fazer. Não concedendo, diminuindo a arrecadação, concedendo, favorecendo empresários que estão aí, uma área do frigorífico, é minha área, né, que eu lutava, brigava muito, porque o Estado precisa arrecadar. Agora, o que não pode é ficar fazendo concessão e depois o Estado fica sem recurso e como é que paga as contas? Então tem muita coisa que eu acho que não vai dar, que vai pegar na trave e o próximo governador vai sofrer muito com isso. Se for político, o Estado está morto. Essa é a verdade, porque político nenhum tem a coragem que eu tive de dispensar gente, de fazer mudança, de não deixar secretários, políticos influenciar em secretários. E foi uma luta muito grande. Não, aí me diga, mas por isso que você foi afastado. Justamente, mas eu fui afastado com honra. Eu trabalhei, honrei os 404 mil votos que eu tive com honra. O Estado só está desse jeito porque nós fizemos todas essas atitudes e todas essas decisões pensando no dia de amanhã e pensando no povo. Essa é a realidade. Eu volto daqui a pouco com vocês. Deixa esfriar um pouquinho aqui que esquentou e a gente volta a conversar. Já, já. Bom, a gente já falou muito de assunto sério, agora nós vamos falar de banalidades, tá? Aliás, antes de falar das outras coisas, vocês sabem que o Carles tem fama de namorador, né? E eu fiquei com a peste de ter feito aquela nota do lenhador. Você sabe que eu falei que o seu estilo era o estilo lenhador, né? Aquela foto lá encostada na árvore, de chapéuzão. E que esse estilo era o preferido de 8 entre 10 mulheres. O povo entendeu
que 8 de 10 mulheres do Tocantins preferiam o Carles. Aí dá-lhe bater a Roberta, ó. Ah, puxa saco, não sei o quê. Foi. Eu quero saber se aquela nota contribuiu, assim, para a sua... Assim, eu... Tá numa fase namorador ou tá mais quieto, Carles? Não, eu sempre fui quieto, Roberto. Na verdade, eles acham que eu tenho esse perfil de namorador e tal. Não é isso. Né? Eu acho que... É um homem sério? Eu sou um homem sério, eu acredito. Eu sou um homem bom para as mulheres. Né? Eu só não dou conta de ficar com uma mulher só, desculpa, mas essa é a realidade. Tem esse problema? Brincadeira. Não, eu acho que assim, eu não sou um cara agressivo, eu não sou um cara que tem aquele... Eu acho que eu sou um cara agradável para conviver num bom relacionamento. Né? Eu não tenho aquele perfil. Agora, eu estou solteiro, né? Não tenha dúvida que um homem solteiro não tem muito compromisso, né? Porque eu não tenho namorado, não tenho nada. Eu tenho vivido uma vida muito boa, tranquila. Livre, leve e solto, viu? Livre, leve e solto. E aquela do lenhador lá, aquilo lá trouxe para mim assim, eu fiquei todo vaidoso, né? A vaidade, você sabe que eu tenho 60 já. Então a vaidade, né, ela cresce. Aquela é a nota mais linda da história do T1. Bateu a do Amasta, que andou arrancando cartaz aí em ponto de ônibus, viu? Né? Aquela nota deu muito o que falar. Mas agora, campanha, como é que é? O assédio diminuiu? Porque o assédio a um governador é uma coisa, né? Aí depois você volta para a planície e o negócio muda. Como é que é? Olha, graças a Deus, eu sou assim, eu nunca tive aquela... A cadeira de governador, ela nunca mudou meu jeito de ser na minha vida. Ela não, desde deputado, nunca tive aquela... Porque as pessoas mudam, né? Naturalmente, né? Ele cresce, ele acha que ele é mais importante. Aquilo nunca na verdade, me incomodava às vezes em certos lugares. O cara falava, ó, o governador. Aquilo até me incomodava um pouco, porque eu acho que o governador, ele administra, ele tem seus compromissos, mas saiu dali, ele tem que ter uma vida normal, ele tem que voltar para a sua realidade. Então eu não senti, lógico eu senti, porque eu fui afastado, eu entrei pela porta da frente e eles me tiraram de uma forma que eu não aceitei aquilo. De qualquer maneira, foi muito dolorido para mim, né? Mas do outro lado, em relação às minhas amizades, as pessoas que eu convivia, elas continuam as mesmas, são pessoas simples, são as pessoas que convivem comigo no dia a dia. Então eu não tive esse problema de, você voltou para a base, para a planície, né, acabou as amizades. Eu nunca tive essas amizades. Então para mim não mudou nada. Acabou o cerco em volta do governador. Acabou o cerco de segurança, aquela estrutura que tinha, mas daquilo até me incomodava. Mas do resto voltou à normalidade, porque eu convivia, eu ando de short, eu vou no shopping de chinelo, eu não tenho aquela frescura, aquela polpa o cara é governador, deputado, senador. Não, eu acho que o meu trabalho eu faço, a partir do meu trabalho eu volto para aquilo que eu gosto, que eu me sinto bem. Eu gosto de pescar, eu gosto de fazer uma carne, eu gosto de estar com meus amigos. Você pode olhar que na maioria são os mesmos que estão sempre perto de mim. Então, é da turma que trabalha comigo, mas assim, então não sofri muito e para mim não mudou nada. Você tem andado por aí, eu vinha num Uber agora há pouco e o Uber falou assim, eu falei, estou indo rápido que eu vou entrevistar o Carles. Você faz uma pergunta para ele. Eu falei, pode falar. Ele falou, outro dia eu vi ele lá no circo. Pergunta para ele como é que é a reação das pessoas quando ele chega nos lugares. Me cumprimenta, aonde eu estou, me cumprimenta. Tem pessoas que às vezes, porque eu sou tímido na verdade, eu sou um cara muito tímido. Às vezes, eu sou um cara tímido, eu entro nos lugares, mas é a minha timidez, né? Então eu sou meio fechado. Mas normalmente as pessoas vêm, me cumprimentam, tiram foto, né? Então eu procuro atender as pessoas com muito carinho. Nunca fui abordado, a não ser um fato que ocorreu com uma pessoa que, eu não quero nem dizer o nome, mas eu peço a Deus que ilumine essa pessoa, porque eu acho que ele tem um demônio muito próximo dele. E de qualquer maneira, assim, eu tenho, aonde eu ando em shopping, procuro um político na vida que anda num shopping aberto desse, tranquilo, eu ando, porque eu não tenho dificuldade. As pessoas têm respeito por mim, porque sabem, né, me conhece desde quando eu cheguei dentro desse estado, que eu não preciso daquilo que falaram, né, que eu preciso tirar vantagem política. Eu nunca forneci um palito na minha vida para para a prefeitura, para o governo, na minha vida. Então não tenho relacionamento, não tenho esse tipo de coisa. Então eu tenho tranquilidade de andar e as pessoas me receberem muito bem. E se um dia eu for abordado, eu tranquilamente vou respeitar essa pessoa, porque a partir do momento
que você coloca seu nome. É um homem público, está sujeito a tudo, né? De qualquer maneira, se algum dia acontecer, né, eu vou respeitar essa pessoa porque é a opinião dela. Mas de qualquer maneira, até hoje, graças a Deus, eu ando tranquilo, as pessoas até têm muito carinho por mim. Agora eu vou perguntar das traições que ele passou aí nesse período. Wanderley Barbosa, seu vice-governador, estava meio escanteado, o pessoal disse que ele tinha que descer de avião para dar vaga para os outros, que não era muito considerado como vice. Uma semana depois do seu afastamento, começou o rompimento desse grupo, exoneração dos secretários que você tinha deixado. Como é que você vê essa postura? É normal, rei morto, rei posto? Como é que é isso? Não, não é normal. Eu acho que um grupo, ele tem que honrar o mandato e o objetivo. Quando fala que eu escanteava, eu acho que nenhum governador desse estado e de nenhum estado do Brasil deixa um vice falar na presença do governador. Sempre eu tive um respeito muito grande pelo atual governador, muito grande, preocupado porque normalmente em qualquer lugar que você vai, junto ou próximo, as pessoas procuram o governador e não procuram o vice. Sempre eu puxando para que ele ficasse do meu lado. Isso vocês podem pegar a filmagem, qualquer lugar que eu fui, qualquer lançamento de estrada, qualquer situação, sempre dando a palavra para ele. Isso aí eu nunca deixei para trás. A amizade que eu tinha com ele era uma amizade, era uma confiança muito grande. Tanto é que ele contribuiu para mim nas eleições suplementares. Eu fiz um convite, ele aceitou e nós, a partir daí, ganhamos 3 eleições. Beneficiado, quem foi? Ele mesmo sabe. O filho, que era um vereador que não podia passar disso, virou um deputado, né, na rabeira, mais votado do Estado, com a estrutura de quem? Do Carles. Não teve outra estrutura no seio do Carles. Aí, no final das contas, você trocar um grupo de 404 mil eleitores pelo adversário. Então, eu acho que a troca, e eu acho que ele nessa traição, vamos dizer assim, nesse jogo político que talvez ele pensou que era melhor, eu acho que ele errou muito. Perder a confiança do grupo, né, porque é um grupo grande, você perder a confiança e colocar um grupo adversário para dentro do palácio, porque na verdade ele fez isso. Ele pegou o grupo do Carles, por causa do Carles, e jogou um grupo do adversário para dentro do palácio. E o resultado vocês sabem, que adversário é adversário, ele pode estar até do teu lado, mas ele está tentando te derrubar. Então, na verdade, ele foi um traidor, né, na minha opinião, um homem que não tem caráter, que se tivesse caráter não fazia isso, né, porque eu tenho caráter, tenho respeito, né, e eu nunca falei isso em lugar nenhum por respeito, porque eu acho que todo mundo tem que ter palavra, todo mundo tem que ter compromisso, né? E se eu ofendi em algum momento ele na presença ou até ele se sentiu prejudicado, na verdade, eu nunca fiquei sabendo, porque se faz isso comigo, na hora eu chamo e falo. Eu nunca fiz, porque eu nunca, não só ele, como ninguém, eu nunca tratei mal na vida, sempre com muito respeito. E principalmente as pessoas que estão do meu lado. O grupo meu, eu sempre defendi. Eu tive muitos problemas que falam disso, porque uma linha de raciocínio defendendo o grupo, né? Então, nesse momento, eu digo para você, foi uma coisa que eu não esperava. Eu esperava assim, eu podia ter sido afastado, eu ia responder meus processos, né? E até no segundo dia, no segundo dia do meu afastamento, eu tive uma reunião com ele, no qual eu falei, Wanderley, você hoje é o governador. Mantenha o projeto andando. Esse projeto é o maior do Brasil. Tem dinheiro em caixa, continua esse projeto, que isso é bom. Você pode trocar o secretário que você achar necessário. Alguns você mantém porque faz parte do projeto. O secretário da Fazenda, porque eles têm o controle, eles sabem fazer e ajuda muito o Estado. E ajuda muito ele também na administração, né? Mas foi tudo ao contrário. 3 dias depois já aconteceu, já vi ele com a senadora Cátia Abreu, já vi ele com outras pessoas. Eu tenho que respeitar porque naquele momento ele... Foi a escolha dele. É a escolha dele. Mas o Estado perde muito com isso, né? E o grupo todo perseguido, todo mundo perseguido, com uma coisa que eu jamais faria. Olha, tanto é que quando nós entramos, você já pensou se eu fosse perseguir os grupos adversários? Tem gente da Cátia, tem gente do Marcelo Miranda, tem gente do Siqueira Campos, tem gente do Vicentinho Alves.
E todas as secretarias têm. Você já pensou se tivesse que perseguir todo mundo? Não funciona. Gente, entrou para dentro, o governador administra, faz as pessoas trabalharem, né? Aí fizeram isso daí, eu acho que isso aí para mim não funciona. Falta caráter, falta posicionamento e não vai a lugar nenhum. E se for, né, porque eu não sei como é que vai ser essa política, não sei os adversários, como é que está aí, o adversário dele no caso, né? Mas eu sinto que, do jeito que está sendo administrado o Estado, é um pecado. O Estado vai falir, se já não tiver falido. E os deputados? Você tinha 22 deputados, né? 23 de vez em quando? Não, eu tinha 23 deputados. E teve 24 votos pelo impeachment. Justamente. Quem são os traidores? Eu não vou te falar que são todos traidores, é o que aconteceu atrás disso. O que aconteceu? Eu sou municipalista. O que eu planejei? Antigamente, os governadores não davam nada para os deputados. Tipo, nada que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, o Estado ele tem que fazer uma contratação que é necessária para alguma secretaria. Essa contratação, o governador mandava contratar e acabou, ele tinha o domínio. Tá. O que eu fazia? Pegava deputado por região, qual era a condição de votos que ele teve e dava preferência para esses deputados. Mas desde o Gaguinho, deputado não tem sua cotinha? Não. Gaguinho e Marcelo, você foi deputado junto com o Marcelo? Eu fui, governador? nunca tive. Nunca teve cota? Nunca tive cota, nunca. Isso não existia. Existia a basezinha, os que era, né, eu sabia que alguns deputados tinham preferência pelo, mas não da maneira que nós fizemos. Nós fizemos por igualdade. Pegamos 24 deputados e dividiu toda a estrutura. Então, se tivesse que ter, vamos lá, 5, 6 mil pessoas dentro do Estado, que é necessário, né, todas essas pessoas tinham comando. O que aconteceu? Isso era a maneira de eu administrar. Né? Não, eu não forçava ninguém a aprovar, não, mas existia uma harmonia muito grande, porque todo mundo tinha o seu espaço. As emendas parlamentares, nunca ninguém pagou mais do que nós pagamos. E eles reclamavam que não pagavam. Justamente. O que eu não pagava era aquelas emendas que não tinha documento, que aquilo mandava fazer um trabalho e eu não tinha condições de pagar, e eu falava, olha, isso aqui não tem como pagar. Mas tudo bem, até aí tudo bem. O que aconteceu com isso? O governador atual pegou a relação, que ele acompanhava isso, chegou nos deputados e falou, ou vocês votam ou eu te caço. Ou vocês votam ou eu corto os cargos de vocês. Próximo de eleição, próximo disso tudo. Não digo para você que não teve os traidores. Teve os traidores. Um deles se chama Toninho Andrade, que podia ter segurado que ele foi na minha casa, eu tive com ele 2 vezes, pedi para ele segurar que eu estava vendo o meu processo, que eu poderia ter uma possibilidade, né, de retorno. Né? Mas isso ele não teve a firmeza, né, no qual eu acho que um presidente da Assembleia tinha a obrigação de pelo menos dizer, olha, eu não vou mexer nisso enquanto a justiça não decidir. Como acontece com o Bolsonaro, como acontece com outros governadores. Então, é dessa forma que eu vejo que a traição, ela foi mais ou menos direcionada porque muitos deles vão estar comigo, trabalhando na minha campanha, junto, me ajudando, porque confia e acredita em mim. Mas tem uma turma que realmente trabalhou, que estava do meu lado, trabalhou contra. Mas isso aí foi, na verdade, obrigado a fazer o que fizeram. Teve alguns que eu pedi para ele votar. Eu pedi, porque senão perdi os cargos deles. Porque é assim, dessa maneira que esse povo antigo pensa. Eles não têm piedade pro cara que está trabalhando lá. Ah, é da Roberta? Vamos cortar ele. Não quer saber se a família precisa, se o cara é profissional, se o cara trabalha. Eles pensam isso, e eu penso diferente. Eu penso que cada profissional está naquele lugar porque tem capacidade. Agora, se não trabalhar, pode ser qualquer um, tem que ser cortado. E é isso que eles fizeram. Então, eu não vou dizer que os 24 deputados são traidores. Não, alguns sim, no qual o presidente que não teve saco e nem cunhão para segurar um simples pedido, sem nenhum documento, colocar o impeachment. É isso. Esse foi Mauro Carlesse aqui conosco, no Sem Cortes com Roberta Tum. Muito obrigada pela sua disposição de falar com essa sinceridade sobre assuntos que eu sei que são difíceis. E deixo aí o espaço para você se despedir do nosso público. Não pode pedir volta ainda, quem der para Não, sim, não é isso não. Eu só quero dizer, Roberto, muito obrigado. Eu acho que é a oportunidade que eu estou tendo de falar, né, com pessoas de nível como você,
que dá essa oportunidade para me falar em todas as áreas, né, em todos os assuntos, principalmente na minha, de por que eu fui afastado, o motivo, né, de tudo isso. E eu, né, simples e nas minhas palavras, dizendo que eu não devo nada, não tenho uma prova contra mim, e breve, com a bênção de Deus e a justiça, nós vamos estar esclarecendo tudo isso. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei meu nome, né, a pré-candidato do Senado, e estou trabalhando, e com a bênção de Deus, nós vamos voltar como senador e ajudar esse Estado. Porque, do jeito que está, do jeito que eles querem, nem eu e nem você, e nem o cidadão que está lá na ponta é beneficiado. Nós temos que trabalhar para mudar o Estado. E só um jeito, de pessoas que têm projeto, caráter e confiança para poder trazer a confiança para o Estado Tocantins que tanto precisa. Beijo no coração de todos vocês e muito obrigado, Roberto. Obrigada, Carles. Obrigada a você. E agora, toda semana você passa por aqui e tem um entrevistado falando tudo, com o coração aberto, aqui no Sem Cortes com Roberta Tum.